Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo também que Ele ainda há de fazer. Seja bem-vindo aqui ao canal A Voz que Clama no Deserto e também a mais um momento de reflexão, onde estaremos tratando aqui, do tema uma dignidade que excede o ouro. Uma dignidade que excede o ouro. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor Jesus, que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós. Abençoa, Pai, esse momento que aqui vamos estar refletindo esse tão importante tema e tão importante assunto em que podemos extrair, Senhor, quando da meditação da Tua palavra. Sei com todos nós, ó Pai, durante esse período, é o que nós pedimos, Senhor, e também Te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. O versículo bíblico em que estaremos lendo para buscarmos, estamos subordinados a esse tema, uma dignidade que excede o ouro, se encontra, vamos estar lendo aqui, em Hebreus, capítulo 11, Hebreus 11, versículo 38, apenas a sua parte A, que está até aqui dentro de um entre parênteses, onde a palavra do Senhor diz, dos quais o mundo não era digno. Quando nós, amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, falamos de dignidade, um dos sentidos dessa palavra, observe bem, é integridade em suas crenças e ações. Integridade em suas crenças. E não pode ser antagônico isso, Ela é demonstrada através das nossas atitudes. Outra informação, a critério de curiosidade, também a palavra dignidade é um substantivo feminino, cuja sua etimologia, a sua origem é do latim, que significa dignitate, virtude. E eu estava hoje pela manhã, estamos no dia aqui 22 de fevereiro, esse vídeo estará sendo publicado na plataforma do YouTube, nesta data agora que vocês estão vendo, vão estar ouvindo, vão estar aqui comigo, que será no dia 1º de maio. E nesse dia 22 de fevereiro, estava aqui, no meu leito, era aproximadamente 5 horas, alguma coisa, mas daí para frente, quando me veio eu estava lendo aí um pensamento do dia 22, justamente referente a este versículo bíblico, a esse termo que nós lemos. Porém, o Senhor me despertou para esta mensagem. Não tinha nada a ver com um texto ali, daquele devocional, mas me levou para esta vertente, tomando a palavra aí, que o mundo, pelos quais o mundo não era digno. E me veio esta expressão, dignidade. Dignidade, uma dignidade que excede o ouro, baseado justamente aqui na galeria dos heróis da fé. Não poderia ser
um lugar melhor, pelo menos por enquanto, até aqui, em que entendi, né? Estamos meditando e refletindo sobre essa realidade. Antes até mesmo de entrarmos nela, quero fazer também menção, né, segundo a questão da dignidade, o termo em que o presidente John Kennedy, certa feita, disse que o homem, ainda que mantenha a sua dignidade, diante de todos os reveses da vida, ele ainda assim não conseguirá mudar o mundo, mas será um canalha a menos que fará parte deste mundo. Então, deixando aí essa expressão do presidente, que tem um sentido, né? Tirando o termo aí pejorativo final, é claro, todos entendemos isso, ele quer dizer sem caráter, sem moral, estaremos aqui meditando. Eu coloquei aqui como introdução, para depois entrarmos em algum comentário, depois nos pontos, dentro aqui desse prefácio, eu coloquei aqui: não são poucos os valores nesse presente mundo que tornam cativos os corações da humanidade, promovendo a vaidade, competições, desigualdades, ultrajes, imoralidades, injustiça e morte. Porém, ainda que sejam reais, porque são louváveis quando dentro do princípio da graça de Deus e do entendimento da onde vem esse momento em que o Senhor nos honra. Porque dignidade também significa honratez, ser honrado, ser digno. Tanto é que o Senhor nos diz na sua palavra, nos exorta através de Paulo, Romanos, que nós devemos dar honra a quem tem honra, ou seja, considerarmos digno aquele que tem realmente merece esta dignidade. Logo, porém, fora da graça de Deus, do real, da compreensão real da sua origem, que vem de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele disse isso: sem mim nada podeis fazer. Tiago também nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem de Deus. Porém, há muitos que cativo, como eu li aqui, né? Porém, este valor, falei valores, tem tantos outros valores que acabam tornando cativo o coração humano. E um deles é a questão da busca de ser honrado, de ser reconhecido digno. Porém, esta busca acaba se tornando, por conta desta algema fomentada e alicerçada à margem do pecado, é que levam a humanidade, sem acepção de pessoa, dentro e sobre essas algemas, e cativo a essas buscas dos valores, estaremos tratando de um, que é a dignidade, acabam promovendo, né, a vaidade. A pessoa se torna vaidosa, leva a pessoa a uma competição de se buscar ser mais honrado, mais digno que aquela pessoa. Isso acaba gerando uma desigualdade, acaba ultrajando, promovendo ultraje a outras pessoas de uma forma perniciosa, de uma forma totalmente à parte da verdade, né, para se manter sobre esse status de uma pessoa digna. Imoralidade, né, contos, né, acabam caminhando, usando da imoralidade no sentido moral dos meios para estar dentro dessa condição, e se torna também injustas e até mesmo, dependendo do grau, do valor que tanto consideram isso, ainda à margem destas algemas do pecado, passam até mesmo a dizimar, tirar aqueles que estão no caminho, levando até a cometer, né, ou diretamente ou amando dessa pessoa, a
de dizimar alguém que está nesse caminho e nesta busca. Por isso que eu coloquei, ainda que sejam reais, são efêmeros. E que a parte da graça de Deus e do verdadeiro reconhecimento da sua origem tornam-se um laço e um aguilhão para a alma. E eu coloquei aqui, para a humanidade, para a alma humana, melhor dizendo, cujo destino poderá, coloquei que poderá porque pode haver um momento do arrependimento. Pode haver um momento do encontro com Deus e passa aí sim, né, a viver, não a buscar. Porque não vem de nós o caráter da dignidade à luz da vontade de Deus, à luz do agrado de Deus. Não é busca, passa a ter esta dignidade. E fora disso, como eu só terminando aqui, se torna um laço para o aguilhão, a parte da graça e do reconhecimento da sua origem. Passa a ser um laço para a alma humana, cujo destino poderá, eu digo. Por isso que eu pus poderá, não afirmando. E quando falamos de algo, quando referimos ao juízo de Deus, ao inferno, recebemos a conotação de queremos ser juízes. Não é? A questão jamais é esta, quando da pregação do Evangelho, mas uma consciência frente ao livre-arbítrio que Deus dá, de pensar, de se perguntar, de examinar. E por isso que eu coloquei, poderá levar ao inferno. E o exemplo que eu coloquei aqui, que não vou me prender nele, é rico e Lázaro. O rico, que não tem nome nesta verdade bíblica, que não é uma parábola, mas um desvendar da eternidade pelo Senhor Jesus, ele se via como alguém digno, né? Vivia galardoamente. Porém, Lázaro vivia à sua porta, sob o estado deprimente da pobreza e também de uma enfermidade que estava consumindo ele, sendo até ali alvo dos animais que o lambiam. E observe que dentro desse quadro, à luz da visão de mundo, de um mundo caído, é que quem receberia deste mundo a dignidade seria aquele que tinha, aquele que pode, aquele que é. Quando, à luz da palavra de Deus, a dignidade está naquele que possui a graça de Deus, daquele que passa a pertencer a Deus, cuja visão já não é neste mundo, cuja busca de honra não está em buscar para ele, mas honrar aquele que o pode fazer digno, que é Deus. Por isso que nós estamos dentro aí de um cenário, né, de uma galeria de homens e mulheres cuja dignidade deles excedeu ao ouro, porque não estava sob os laços de Satanás, não estava sob o laço da sua própria natureza decaída, mas sim guardado sob a virtude de Deus. Uma vida entregue ao plano, aos preceitos, ao agir de Deus. Homens que não buscavam e não tinham como fundamento o ter, muito menos o ser, na esfera da sua existência, mas sim o de crer em Deus, o de se deleitar em Deus. Essa é a dignidade que excede ao ouro. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E baseado nesta meditação e neste versículo bíblico, onde o mundo diz que homens que o mundo não eram dignos. E qual é essa dignidade que excede o ouro? Que valor é este? É um valor que não está na terra. Porque muitos buscam essa dignidade sob o valor dos aplausos, o valor das realizações
empreendedoras deste mundo. Empreendimentos que levam nossos olhos a ficar deslumbrado com tamanha sabedoria, tamanha grandeza, como até mesmo o próprio discípulo diz, a palavra de Deus, estavam ali admirados pela formosura do templo que Salomão construiu e que foi ali reformado por Herodes. E saindo do templo, eles chamaram a atenção do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Porque, como disse na introdução, como consideramos na introdução, tudo por mais esplendoroso que seja, que é real, por mais belo que seja, que é uma verdade, por mais que reflita realmente a sabedoria, né, a questão de ter aquela pessoa realmente ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, a pessoa de um QI elevado que criou ou estabeleceu ali, fez com que acontecesse tal empreendimento, também é uma verdade. Porém, tudo isso é efêmero. Então, o valor não está em termos de buscarmos a dignidade sobre os aplausos dessa visão de mundo, das pessoas, o reconhecimento, né, como disse, de um empreendimento, uma conquista. Tem o seu nível de dignidade? Eu tenho, mas não excede o ouro. E este valor não está na terra, ele está no céu. Está no ser e não no ter. E para isso, baseado nesse primeiro ponto, eu coloquei aqui para nós considerarmos, só lermos o versículo bíblico. Eu me lembrei de Jó. Jó, ainda que fiz menção de Lázaro, mas aqui em Jó, capítulo 1, versículo 8, observe o que a palavra do Senhor diz. Vamos ler o 6. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra, observe bem esse termo, semelhante a ele, homem íntegro. E qual foi o significado que vimos de dignidade? Uma pessoa íntegra, com respeito à sua crença e sua fé. Jó era um homem de fé, um homem que cria em Deus, um homem que não se vendia jamais a uma mudança de caráter. Nós vemos essa declaração por Jó no capítulo 27, que podemos até ler em seguida. Mas aqui temos, vem do céu o valor, que excede todo ouro, que é da parte de Deus, do agrado de Deus. E ele diz: disse o Senhor a Satanás: notaste porventura meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, olha só, e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então o valor está no céu, está sobre a consideração daquele que é o Senhor, onde o salmista diz que o mundo é dele, tudo que nele há e tudo que nele existe. Então, ainda que o mundo ainda que andemos sobre o contrário à visão de mundo, aquilo que o mundo considera digno, até mesmo pela aquele termo que diz que os fins não justifica os meios, os fins não justificam o meio, ou os fins justificam os meios. Melhor dizendo, os meios justificam o fim. Essa é a visão de mundo. Se é para eu ser reconhecido, se é para ter um nome,
Se a causa é boa, se a causa é louvável, não importa os meios. Isto não é dignidade. Isto é fraude. Isto é imoralidade. Isto é corrupção. Isto é engano de Satanás aos corações daqueles incautos. E Jó era um homem que Deus disse que ele era íntegro e reto, um homem que não havia ninguém na terra semelhante a ele. E essa integridade de Jó se dava pela sua compreensão da existência de Deus, do seu temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E quando vamos, se eu estiver correto, se eu não quero me demorar aqui, no capítulo 27, ele diz aqui, ó, exatamente aqui. Ele diz aqui, ó, e prosseguindo Jó em seu discurso, disse: vive Deus que me tirou o direito. Isso foi no momento, né, incauto de Jó, dentro da sua esfera de sofrimento. Ele diz: e o Todo-Poderoso que amargurou minha alma, enquanto, ele diz agora, enquanto em mim houver alento, e o sopro de Deus no meu nariz. Observe bem o que Jó disse: não falarão meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Logo, amados e queridos, Jó nos traz essa realidade, que a dignidade que excede o ouro, o seu valor não está na terra. O seu valor não está em agradarmos a quem quer que seja, mas o seu valor está no céu, em sabermos que é aquele que nos vê, é aquele que nos sonda, como diz o salmista, que ele sonda os nossos corações, ele sonda o nosso assentar e o nosso levantar. A segunda razão de que a dignidade ela excede ao ouro, este valor se encontra, cujo valor não está no bem materiais, mas em uma sujeição única à vontade de Deus. E como estamos dentro da galeria dos heróis aqui, que eu pretendo ficar até o final da nossa reflexão, se assim for possível, ainda que faça menção de algum texto fora desse contexto da galeria dos heróis, nós observamos essa realidade aqui a partir do versículo 13 a 16. Quando a palavra nos diz assim, ó, observe: todos estes morreram na fé, sem ter alcançado as promessas, mas tendo-as visto e saudado de longe, confessaram que era estrangeiro e peregrino na terra. Observe do que nós falamos no primeiro ponto e observe o que estamos lendo. Ora, os que tais coisas dizem, mostram que estão buscando, ó só, uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha. Olha só, mais uma vez aqui, a aprovação que vem do alto, o valor que vem do céu. Não se envergonha deles, de ser chamado, olha só, seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. E não foi esta a promessa que o Senhor Jesus deixou antes de ser sacrificado e de ser assunto ao céu, de morrer e ressuscitar? Ele disse aos seus discípulos: credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou-lo teria dito. Irei e vos prepararei lugar, e virei para que onde eu estiver, olha aí o valor, a dignidade que excede todo ouro. E onde eu estiver, vós estarás comigo. A dignidade, amados, que excede o ouro, é estar em Deus, é ser de Deus, é buscar aquilo que Deus quer nos dar, quer nos oferecer e já tem preparado para cada um de nós. Terceiro razão, cuja dignidade excede o ouro e o seu valor não está também em uma expectativa temporal, mas eterna. Vamos ler o versículo 24 a 26. Observe
Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Estamos tendo um exemplo aqui de Moisés, escolhendo antes, olha só, ser maltratado com o povo de Deus, de que ter por algum tempo, olha só, o gozo do pecado. Então, meu amado que está aqui conosco, quem sabe você goza realmente de dignidade dentro da esfera do seu estado, da sua condição profissional, da sua condição como de família, da sua condição, quem sabe, até mesmo política. Porém, fora dos princípios eternos de Deus, fora do conhecimento e da origem que vem de Deus, a honra dada ao homem no período que aqui está, e que precisamos fazer desta honra uma oportunidade para glorificarmos e direcionarmos a glória para Deus. Observe que isso é temporal, é passageiro. E Moisés, ele vivia sob o gozo desta dignidade, como filho da filha de Faraó. Se tinha alguém ali que carregava consigo uma dignidade sob a esfera do seu tempo presente, quando ali no Egito, foi Moisés. Porém, o que é que nos diz o texto? Pela fé. Sendo já homem, fala e nos chama a consciência e a maturidade de compreendermos que o valor, a dignidade, um valor que excede o ouro, não está nesta terra, está no céu. Não está numa expectativa temporal do que eu posso conquistar, até onde eu posso ir. E este é o que é o vocacionado ao coração. Você pode chegar até onde você quiser, basta batalhar. Não é esta a proposta que ouvimos latente neste mundo sobre a esfera do pecado? Porque João disse isso aos jovens, se dirigindo aos jovens, para que ele não se iludisse com o mundo, cuja esfera é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, amados. Sobre uma esfera da busca de uma dignidade que só está sobre ao agrado do mundo, da visão de mundo e não de Deus. Do que disse o Senhor Jesus certa feita, do que vale ganharmos o mundo e perder a nossa alma. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E continuando diz, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo o gozo do pecado. Tendo por maiores, olha só, o maior riqueza, o opróbrio de Cristo, do que os tesouros do Egito. Olha aí o ouro, olha aí a prata, olha aí os bens preciosos que são ofertados por Faraó, Satanás, o regente deste mundo. E ele diz, do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Naquilo que fomos dignos como servo de Deus, amados. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória e o seu louvor. Mas que jamais isso possa nos remover da dignidade que o Senhor tem nos dado. Não que tínhamos, mas que Ele nos fez digno pelo precioso sangue do Senhor Jesus e as promessas da vida eterna. E as promessas oriundas desta posição como filhos de Deus. E por último, cujo valor não está essencialmente nas obras, mas sim na fé. E aqui encerramos, lendo do 32 ao 38. Observe. E que mais diremos, pois me faltará o tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, olha só, a fé, alcançaram promessas, a fé. Observe que dentre esses que nós falamos, Deus o honrou diante da sua instrumentalidade. Cada um que lemos aqui, Deus o honrou, mas esta dignidade
pela instrumentalidade de Deus, frente aos propósitos de Deus, não roubaram seu coração. Porque a busca era agradar a Deus. A busca era cumprir a sua missão sobre o objetivo e propósito pelo qual Deus tem estabelecido, fazendo para isso o uso das suas vidas. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E ele diz aqui: os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram a promessa e fecharam a boca de leões. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército estrangeiro. As mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar o melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoite, ainda cadeias e prisões, foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele, de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Aí chega aonde nós lemos, dos quais o mundo, olha só, não era digno, errantes pelo deserto e montes, e pelas covas e caverna da terra. Ou seja, todos estes, por buscar agradar a Deus, permanecendo sobre a vontade de Deus, receberam escárnios, foram perseguidos, porque aos olhos e à visão de mundo, amados, a parte da graça de Deus, tudo isso, aqueles que passaram e sofreram isso, era como se fosse a podridão, o esterco deste mundo, porque não buscaram a glória deste mundo, mas descansaram sobre as promessas do Eterno, descansaram sobre os braços do Eterno, se esconderam no esconderijo do Altíssimo, habitaram sob o esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente, né? Houve o descanso, houve a intrepidez de sofrer o que sofreram, por reconhecer que o valor não estava nesta terra, que a sua dignidade, por ser servo de Deus, por fazer a vontade de Deus, por buscar agradar somente a Deus e não os homens, se tornaram indignos para o mundo, mas dignos diante de Deus, a exemplo do que Deus falou para Jó. E observe que nem as suas posições, nem as suas posses materiais, pelas quais muitos deles o tiveram, fizeram ele perder este foco. Quando nós olhamos para Abraão, capítulo 13 de Gênesis, versículo 2, onde diz que ele tinha ouro, ele tinha prata, tinha gados, mas jamais Abraão, ele tomou esse caminho de se achar que o era, de achar que tinha, de achar que podia, não. Segundo as palavras dele, aquele rei, depois daquela investida militar, ele diz que não queria nem sequer, não queria nada dele, nem sequer uma sandália, a correia de uma sandália, porque ele sabia que tudo vinha do Altíssimo e o Altíssimo o subsidiaria em tudo quanto ele precisasse ter e até mesmo ser durante o período da sua vida. Foi este homem que Deus deu a dignidade a ele, uma dignidade que excede o ouro, de ser aquele pelo qual haveria de vir a semente que seria bendita a toda a terra. E essa semente, ela chegou. Essa semente é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele veio, morreu na cruz do Calvário, como diz a Escritura, e ressuscitou no terceiro dia, como diz a Escritura. E é na fé, como estes da galeria da fé. Agora nós, é por esta mesma fé que passamos a ser dignos, nos tornar dignos das mansões celestiais. Nos tornamos ser dignos de estar com o Senhor, de conviver com o Senhor no presente momento e ter a certeza radiante em nosso coração de o tê-lo com Ele, de estar com Ele
para todo sempre. Pense nisso, amado. Reflita sobre isso, entenda que esta dignidade que excede o ouro, ela está em Deus. Ela está na sua vontade. Ela está na nossa comunhão e na nossa sujeição a tudo quanto por aqui e aqui estivermos a passar pelos reais propósitos e desígnios de Deus, sobre o desígnio do Eterno. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, Te agradecer por este momento que até aqui estivemos, ó Pai, meditando sobre esse tão importante, Senhor, valor, sobre essa tão importante mensagem. Guarda-nos, ó Pai, desta busca, da dignidade, a parte, Senhor, da fé, a parte da graça, pela qual somente em Ti, ó Pai, somos dignos da Tua bênção, somos dignos da Tua presença, pela fé na obra e no precioso e pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Faz isso, Pai, nos guarda. A exemplo daqueles que foram endereçados à carta aos Hebreus, que estavam, Senhor, voltando as costas, porque achando que não valia passar pelos mesmos vitupérios daqueles pelo qual o escritor, ó Pai, buscou alertá-los do cuidado, com respeito àquele desvio, aquele abandono da graça e da fé única na pessoa e suficiência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Faz isso, Pai, em nossa vida, nos guarda deste grande mal. É o que nós te pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.